Olá, bom dia. Eu sou a Aline, da Fin4X, e estamos aqui em mais um episódio do ForteCast. Hoje estamos com a Ellen Nunes, executiva do Banco Pan. Bem-vinda, Ellen. Obrigada. Estamos aqui gravando o nosso ForteCast. Estamos muito felizes de recebê-la aqui com a gente. E eu já vou começar, com a nossa primeira pergunta. Como foi seu caminho até chegar até aqui, Ellen? Nossa, foi uma construção e não foi intencional. Uhum. Acho que quando a gente fala sobre esse tema especificamente, tem um recorte muito grande quando a gente fala de mulheres com o meu perfil, né? Sim. Então, além de mulher, eu sou uma mulher negra com uma dificuldade maior ou caminhos diferentes para chegar até aqui. Então, como eu falei, não foi intencional, foram oportunidades que foram alinhando ao meu perfil de trabalho, o perfil do ponto de vista dos meus pilares, do que eu acredito como coisas importantes, e as coisas foram acontecendo. E a partir de algum momento ela começou a ser intencional, que eu fui me aponderando, assim, me empoderando e me apropriando de algo que eu podia fazer sem saber que já estava fazendo. Uhum. Muito bom você falar isso, porque eu escuto, diversas histórias, converso com diversas executivas e muitas vezes a gente ouve sobre essa intencionalidade. E eu sempre fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, gente, mas o que é ser intencional, né? Embora a gente ouça, a gente veja os exemplos, mas isso que você trouxe é uma realidade para mim também. As oportunidades acontecem, né? E você vai seguindo, e você vai abrindo essas portas, e você vai pegando as oportunidades. Então, eu ficava meio esquisita, né? Pensando nisso. Eu falava, nossa, eu nunca fui intencional, né? A oportunidade acontecia, eu falava assim, não, eu preciso alcançar essa oportunidade, eu preciso estar nesse lugar. Muito importante você trazer isso. Isso é muito interessante, assim, porque o tema é comum, mas a forma que ele atravessa cada um não é comum. Não é. A gente sabe disso. Uhum. E muitas vezes, quando a gente ouve sobre esse tema, a gente tem que fazer alguns recortes e algumas reflexões que nem todos os lugares é de onde a gente se encaixa, né? Uhum. Servem como o nosso olhar e fio condutor do nosso olhar. Então, a reflexão sobre isso e o entendimento de pessoas como a gente nesse lugar, ele é um pouquinho mais profundo. Ele veio por outros fluxos a maioria das vezes. Eu brinco assim que eu me formei em contabilidade, eu sou formada, sou contadora, e fui seguindo o fluxo pelas oportunidades. Uhum. Meu primeiro trabalho foi no escritório de contabilidade. E aí, em algum momento, eu estava tão envolvida, e graças a Deus aquilo fez sentido para o meu perfil, enfim, pensamento sobre a vida. E, ao mesmo tempo, eu não poderia falar assim, agora eu vou tirar um sabático, vou estudar moda em Paris. Não rola, não dá. Então, é por isso que a não intencionalidade vem nesse lugar. Assim, as oportunidades foram acontecendo, eu fui me encaixando dentro delas, foi fazendo sentido para a minha vida e brilhando os meus olhos, mas foi o fluxo. A gente foi seguindo o fluxo, nada intencional. E a partir de algum momento você começa a olhar para aquilo, putz, legal, Isso aqui aqui faz sentido né? para mim dessa forma não faz sentido para mim. E aí você começa a olhar para as coisas com propósito, e aí isso conversa com o diversidade e inclusão, e aí a gente começa a trabalhar o nosso propósito a partir das nossas experiências, do nosso recorte, o que faz sentido para a gente dentro desse lugar. Exatamente, muito legal isso. E quando foi o momento em que você percebeu a real importância da gente falar sobre diversidade e inclusão no mercado financeiro? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a tomar consciência justamente de quais são as barreiras que a gente está enfrentando. Acho que tem algo que se sobrepõe a tudo, que é o perfil dessa área, o perfil desse lugar. A gente fala de mercado financeiro, de área financeira, e toda vez que a gente fala sobre isso, a gente está falando de um padrão, um perfil, que é de homens brancos tomando a decisão e no topo do poder, detendo esse poder. Então, isso aí já é uma grande barreira. E aí a gente fala sobre, muitas empresas e pessoas falam sobre diversidade e inclusão do ponto de vista de quanto isso corrobora com o resultado, da capacidade de trazer pensamentos divergentes, exato, trazendo inovação ou, de fato, o pensamento para um lugar que não está ali naquela cabeça única, né? Então, vem por ali. Porém, quando a gente olha para o todo,
é difícil essas barreiras, né? Quando elas começam a subir, você começa a entender quais são essas barreiras. Você começa a entender o que você precisa ultrapassar e tentar construir a forma, porque também vem sobre a forma. Sim. Não adianta fazer ações que não vão alcançar as pessoas, que não vão saber receber essas pessoas nesse lugar que a gente sabe que é majoritariamente branco. Né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente precisa olhar para um todo e não fazer uma ação por fazer, sem saber como receber, como motivar, como acompanhar essas pessoas, né? Que a gente vem de lugares muito diferentes. Exato. E aí o certo jeitinho que a gente precisa encontrar, porque o que se sobrepõe falando sobre a gente, quando a gente fala do tema diversidade e inclusão, para uma área financeira que olha sobre isso, o que a gente tem que trazer sobre um contexto de resultado. Trazer sobre um contexto do quanto isso contribui para alcançar melhores resultados e atingir mais pessoas. Esse é um contexto extremamente válido, estratégico para a gente poder lidar com o tema. Sim. Mas, para mim, isso é só a forma sobre o que eu acho que é o que se sobrepõe sobre isso. Para a história que a gente carrega, de onde a gente vem, como a gente chegou até aqui, o que se sobrepõe a isso é o meu propósito. Sim. Que é chegar e trazer os meus, as minhas. Então, para a gente acaba sendo mais estratégico, né? Muito. Porque quando a gente fala que a gente está buscando um lugar mais feminino, com um olhar mais diverso, inclusivo para todos, tem um recorte que é muito mais difícil de chegar. Isso, para mim, se sobrepõe ao tema. E aí, o que a gente consegue alcançar trazendo isso junto é a estratégia. É como a gente consegue trazer o tema de maneira audível e interessante para que ele ver aquilo. Mas o objetivo dele é que também é o meu, mas eu tenho outros objetivos que vêm junto. Tem um pacote maior. Maior, exatamente. Bem maior. Muito bom. E qual foi uma experiência que te marcou profundamente e que te reforçou esse compromisso com a inclusão das mulheres, né, mulheres pretas, na sua área, no mercado? Olha, todas as minhas experiências, normalmente quando eu estava em salas de reunião, em momentos que a gente precisa tomar algumas decisões, trazer informações e insights, normalmente não são lugares agradáveis, ou não foram lugares agradáveis, foram lugares que não me sentia incluída. Não era um lugar que a mensagem onde eu estava, embora eu estivesse na mesa, embora eu fizesse parte, opa, que lugar legal, tem uma mulher negra ali. Mas a mensagem que esses lugares me traziam sempre era que eu não pertencia àquele lugar. Sim. Porque eu não era, de fato, ouvida. Ou, quando eu era ouvida, eu era escutada. Eu não era ouvida. É diferente. É diferente. Ah, mas a gente dá voz, ela pode falar. Mas eu não estou incluída nas discussões, eu não me sinto fazer parte daquelas discussões. Então, nesses momentos é que você sente muita falta de ter outras junto. Sim. Eu vou fazer uma analogia aqui, aí eu não sou nerd, mas eu vou trazer a nerdice do meu marido como referência. Eu não sei se você viu, se as pessoas, enfim, vão ter essa referência, mas o filme Vingadores da Marvel, o 2, tem uma cena clássica que as mulheres vibraram no cinema, que foi quando uma delas, eu não lembro quem foi enfrentar o Thanos, e ele fala, ué, só você? Sim. E aí vem uma galera, as mulheres de galera, para brigar junto, fala, mas ela não está sozinha. Não está sozinha, desculpa. É isso, assim. Uma pode ter toda a coragem para fazer. E normalmente a gente tem coragem. A gente tem vontade. Mas quando o inimigo, e aí inimigo entre algumas aspas, porque eu estou fazendo a referência, ele é muito poderoso, a gente precisa vir de galera. Porque por mais que você saiba e tenha convicção sobre o que você luta, sobre o que você quer trazer para ali, o quanto aquilo vai ser produtivo para as companhias, estar sozinha é muito solitário. Então, eu não quero hastear a bandeira no pico falando eu cheguei. Eu preciso de mais. Sim. Eu preciso estar acompanhada. Até porque o coletivo, nesse caso, essa comunidade, ela vai me ajudar a dar uma voz muito mais poderosa, muito mais assertiva, do que sozinha. Né? Então, nesses lugares, essas situações, para mim, foram e ainda são momentos muito delicados no dia a dia de uma área financeira, porque o perfil da área financeira não é um perfil inclusivo, o lugar não é inclusivo para mulheres, muito menos para mulheres pretas. Sim.
eu nunca entendi muito bem essa... E aí eu tô falando muito pessoalmente, né, da Aline, essa questão pretos no topo, cheguei no topo. Eu não cheguei a lugar nenhum se a minha família não tiver chegado, se eu não tiver trazido outras pessoas junto comigo. Perfeito. Porque eu estar aqui é uma oportunidade que eu tive e que eu sou muito grata. Mas ontem, eu não sei se você teve a oportunidade de vir ontem no evento. Ali no Happy Hour tinham diversas mulheres pretas felizes de estarem ocupando um espaço. Então, isso, para mim, é fazer algo diferente, é você dar oportunidades de estar nesse lugar, de estar num evento que a gente traz diversas temáticas, né, que são super importantes da gente ouvir, da gente aprender, da gente se desenvolver. Isso, para mim, faz sentido. Perfeito. Ontem eu vi esse momento, até me emociona. Eu vi esse momento porque foi um momento que eu percebi uma apropriação do espaço de maneira livre. Porque estava tocando... Exato. Estava tocando uma música, um tipo de música que é um tipo de música que envolve a gente, que traz muito sobre a nossa raça. Sim. E espontaneamente se criou um ciclo de comemoração e de euforia, e fora dos padrões, sabe? Sim. Não é que todo mundo fazendo, nós somos executivas ou diretoras, ou seja o que for. Não, nós somos mulheres livres participando de um evento fantástico e estou me apropriando disso. Eu olhava para aquilo ontem muito feliz de ver. Muito, porque... E eu também, assim, a gente entra nos lugares contando as mulheres pretas. E tinha muitas mulheres pretas no evento e eu achei aquilo sensacional. Então, esse evento, para mim, ele traz essa sensação de que eu estou incluída de fato. Porque eu não estou sozinha. Exato. Eu vi várias ali chegando junto comigo. Então, eu realmente fiquei Dá um muito calorzinho encantada. no coração. Exato. Tipo... encontrei um lugar aqui que faz sentido eu estar, né? E é muito difícil. E isso me deixou muito contente ontem. Eu também fiquei muito feliz. E eu confesso a você que eu fiquei também muito feliz de saber que você é uma mulher preta, que eu iria conversar com você. Então, eu sinto que quando a gente vê uma outra pessoa como nós, né, dá um certo... Nossa, né? A gente fica... Eu, particularmente... Né? Fico como se estivesse em casa conversando com uma irmã. Exato. E aí, voltando para a referência do filme, né? Mas eu não tô sozinha. Tipo, hoje você não tá sozinha, eu não tô sozinha. Esses 2 dias nós não estamos sozinhos. É muito bom. E como você enxerga a diversidade como uma vantagem competitiva e não apenas uma questão de responsabilidade social? Eu acho que é isso. A gente só é capaz de falar de inovação, de pensar fora da caixa, se tem pessoas diferentes, olhares diferentes, em todos os sentidos, com todas as experiências. Eu trabalho dentro do Banco Pan em um produto diferente, que é o Buscapé, né? E ali a gente trabalha com pessoas diferentes. Então, eu estou dentro de uma área de finanças, né, financeira, trabalhando um produto específico que não necessariamente tem uma roupagem especificamente financeira, mas tem toda uma estratégia do público que a gente está atingindo. Então, essa necessidade de olhar diferente para poder entender o que a Aline precisa, o que a Aline procura, o que a Renata procura, é muito importante para o nosso dia a dia criativo e de entrega de valores e de proposta para o nosso público. Então, é muito sobre isso. Quando a gente fala do porquê que a gente precisa de ter diversidade nesses ambientes para chegar em resultados, é pensar de maneira disruptiva. E como é que eu posso pensar de maneira disruptiva se eu tenho somente uma versão? Na caixa. Exatamente. Se eu estou do lado de pessoas que vêm do mesmo lugar que eu vim... dentro de um mesmo quadradinho, com as mesmas experiências, eu vou continuar contando as mesmas histórias. Eu vou continuar entregando os mesmos tipos de serviços e produtos. Então, a diversidade ela é extremamente fundamental e inclusão, obviamente, nesse sentido. E aí, quando a gente fala de diversidade, é não só pessoas pensando de maneira diferente, mas a inclusão de pessoas que a gente entende que não tem retrato, não faz sentido aqui. Faz. O Brasil é tão plural, o mundo é plural.
E a gente é diverso perfeitamente. E se você olhar, a Aline de hoje gosta de coisas que a Aline de ontem não gostava ou não sabia que existiam e que eram para ela. Também. Exatamente. Então é fundamental, não tem como falar de trabalhar com o público, com as pessoas, com a sociedade de uma maneira geral, para ter sucesso se você não traz diversidade. Óbvio que eu acredito que não tem um certo e um errado. Às vezes o seu propósito, aquela empresa está ali, ela foi criada para atender um tipo de público e está tudo bem. Mas quando a gente fala de olhar para um todo, dependendo do propósito da companhia e o que você quer do ponto de vista de expansão, não tem como você expandir, não tem como você crescer, não tem como você atingir outros públicos e outros mercados, sem falar que você precisa ser uma empresa que trata isso com um olhar de inclusão e diversidade. Perfeito. E para a gente finalizar o nosso papo, porque tá uma delícia, se você pudesse jantar com uma líder feminina, quem seria essa pessoa? Caramba. Olha, tem uma mulher que eu amo ouvir discursos. Ela não tem nada a ver com a área financeira, ela, na verdade, é uma artista e essa classe é muito legal você ficar perto, porque, enfim, as artes influenciam muitos movimentos de disrupção na história. A Viola Davis é uma inspiração para mim. Que, olha, Viola Davis e, se pudesse, a Nina Simone. São mulheres... São incríveis. Incríveis, que elas me trazem uma inspiração de vida. E aí o recorte do mercado de trabalho é um recorte. Sim. Eu sei que aqui a gente está falando da área de finanças, mas... isso é um recorte, é uma parte do que a gente faz. E ela traz consigo o que a gente é. O que a gente busca na sociedade, como os nossos valores estão alinhados com a proposta do lugar onde você trabalha. E aí eu sei que é um privilégio a gente falar sobre isso. Muitas vezes a gente está num local de trabalho que a gente coube e que nos traz o que a gente precisa e está tudo bem. Mas, a partir de algum momento da minha vida, obviamente, quando eu fui entrando em alguns patamares, eu comecei a olhar sobre isso como propósito. Por isso que se sobrepõe a tudo eu pensar que como eu trago os meus aqui. E essas mulheres, a vida delas é pautada muito sobre isso. Sim. Como eu cheguei aqui, quais são as diferenças que eu tenho enfrentado e a lucidez de entender que elas não têm um mérito. Pelo contrário, elas poderiam estar muito mais longe. Elas poderiam ser reconhecidas como, de fato, as melhores. Mas elas ainda enfrentam coisas que, historicamente, os nossos enfrentam e, infelizmente, ainda vão enfrentar muito. Então, eu queria sentar e ouvi-las. Ouvir a Nina falando da experiência dela lá nos Estados Unidos, quando ela, com a voz dela e com o comportamento dela, gritou mais pra gente. E a Viola sobre tudo que ela ainda está enfrentando e a lucidez que ela tem de observar ao redor e entender como ela está passando por isso, sabe? E não trazer só os louros do que eu consegui, mas, tipo, galera, não é isso. É isso. Não é isso. Vocês estão me aplaudindo, vocês estão me vendo, mas vocês sabem quem sou eu, vocês sabem o que eu trago. E eu acho que a gente, mesmo nós não sendo uma Viola e uma Nina, a nossa história se confunde muito com a delas. É exatamente sobre isso. Quando a gente chega nesse lugar aqui de privilégio, porque eu acho que é um privilégio eu estar gravando um podcast falando sobre coisas que são propósitos de vida e movem a minha vida em todos os sentidos, desde o momento em que eu escolho a escola do meu filho, pensando que precisa ser uma escola com várias crianças diferentes, uma escola com um propósito, e é assim que a gente vai trabalhando a diversidade na sociedade. É muito mais sobre isso e a nossa estratégia de trazer isso para dentro do mercado de trabalho, para dentro de um lugar completamente avesso, trabalhando estratégia, resiliência, persistência e muitas vezes muito cansaço, né? Sim. Acho que seriam essas duas mulheres. Eu convidaria a Conceição Evaristo. Eu sou também. apaixonada por ela. Nossa, tem uma lista, né? A Thaís Araújo, contemporânea, que tem lutado lindamente, trazido responsabilidade, isso para um lugar de responsabilidade. Nossa, tem muitas pessoas fantásticas que eu poder trazer. Exato. Mas a Conceição Evaristo é uma boa lembrada. Ela é minha inspiração total, assim. Eu olho para ela, né? Ela começou a estudar mais tarde, ela foi empregada doméstica, então tem tantas coisas que eu olho para ela e falo assim, nossa...
É isso. A Viola também tem uma história Como eu. lindíssima. Ela foi tratada como uma Uma escrava escrava. mesmo, né? Ela cresceu assim e ter esse contexto do início e ver o que ela conseguiu. E ali eu acho que ela consegue hoje tratar isso de uma maneira muito mais intencional. Ela foi acontecendo no momento e em E algum agora momento ela ela pode. intencional. É fantástico. Acho que se eu tivesse que a minha fonte de inspiração de como eu queria que fosse a minha história contada, Sim. seria essa. Eu saí, vim num fluxo, agora eu não estou mais no fluxo. Eu estou fazendo as coisas ou buscando fazer as coisas de maneira intencional e entendendo quem são as pessoas que estão do meu lado, que querem me ajudar, querem ir comigo ou querem abrir caminhos, porque isso também é muito difícil, né? Sozinha a gente não faz nada. Nadinha. E uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. Eu vou contar uma curiosidade que ninguém que está aqui, que está ouvindo a gente sabe, mas as pessoas mais próximas sabem. Eu sou apaixonada por dança de salão. Eu também. Tenho uma tatuagem sobre isso que no lindo, meu braço. Samba! De samba. Sou do Rio de Janeiro, então a gente no Rio de Janeiro meio que gente nasce ama. muito com batuque, né? Então eu amo dança de salão, apaixonada por dança de salão. Eu também. Eu dancei na adolescência e eu falo que quando eu tiver velhinha, né, que eu já não tiver, eu vou estar em todas as gafieiras. Eu também. Nos encontramos lá. Com certeza. E se você não fosse uma executiva da área financeira, o que você gostaria de ser? Eu acho que eu gostaria de trabalhar com a parte social. Às vezes eu sinto um chamado e uma necessidade de estar do lado. Eu acho que a nossa vida ela é tão carente de presença fora do nosso seio familiar, sabe? Quando a gente olha para fora, ela é tão carente de presença que eu sinto a necessidade, a vontade de ser essa presença para outros, sabe? Principalmente crianças negras. Amo. Então, eu acho que eu trabalharia muito por aí, por essa parte de assistência social, de ser um pouco do afeto que muitas vezes faltou para gente. Sim. Eu gostaria também. Ellen, a gente gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por estar aqui comigo. É muito gostoso conversar com você, te conhecer. E eu espero que a gente continue essa nossa conversa em um outro momento. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Foi maravilhoso participar. E, como você falou a meu respeito, eu também fiquei muito empolgada por ver que era você, uma pessoa como você, que estaria aqui comigo. Me deu a sensação de que a conversa ia ser muito mais do que protocolar, muito mais do que um roteiro. Sim. A gente ia encontrar um lugar de conexão onde a conversa ia ser entendida de uma maneira muito mais profunda. Obrigada. Sim, obrigada a você. Pessoal, muito obrigada. Encerramos aqui esse episódio do nosso ForteCast. Até a próxima.